Virgínia Fonseca estava em uma viagem de trabalho, indo de São Paulo a Belo Horizonte. A agenda dela estava apertada, com compromissos a serem cumpridos ao longo de toda a semana. Mas ela sempre tentava tirar um tempo para descansar durante as viagens. Foi em uma dessas pausas que ela encontrou uma cena que marcaria o seu dia. Ela estava dirigindo pela BR-381, conhecida por suas longas e intermináveis retas, quando decidiu parar para abastecer o carro em um posto de gasolina isolado. O dia estava quente, o sol queimava lá fora e o movimento no posto era moderado. Virgínia, como de costume, estava sozinha e focada no que tinha pela frente, mas ao parar para abastecer, algo diferente aconteceu. Enquanto observava a frentista, uma jovem com aparência cansada, mas sorridente, Virgínia notou que ela estava mais lenta que o normal, como se estivesse tentando se equilibrar enquanto realizava suas tarefas. As mãos de Larissa, a jovem frentista, estavam visivelmente suadas e sua postura parecia um pouco tensa. Ela estava grávida e a barriga já era bastante visível. Era um calor insuportável e, com isso, o trabalho embaixo do sol parecia ser ainda mais difícil para ela. Apesar disso, Larissa mantinha a calma e continuava cumprindo suas funções, ajudando os motoristas com um sorriso no rosto. Virgínia percebeu a cena, mas não imaginava que algo ainda mais grave estava prestes a acontecer. Ela não sabia, naquele momento, que a gravidez de Larissa e o clima de hostilidade que parecia crescer ao redor iriam se entrelaçar de forma dramática, alterando o rumo daquele dia. Algo que Virgínia nunca poderia ter antecipado e que mudaria a forma como ela veria o mundo à sua volta. Com o combustível já sendo abastecido, Virgínia foi até o caixa pagar e foi quando começou a perceber a tensão crescente. O posto estava relativamente vazio, mas a frentista parecia tensa, com os ombros contraídos, como se estivesse se preparando para enfrentar algo mais. Virgínia então olhou para o lado e viu um homem, de aparência arrogante, chegar à bomba onde Larissa estava trabalhando. Ele se aproximou rapidamente e, sem nenhum cumprimento, começou a reclamar sobre o atendimento. "Você está demorando demais", disse ele com um tom ríspido. "Eu tenho mais o que fazer do que ficar esperando aqui. Tem mais gente para atender aqui ou só você, moça?" O homem parecia estar se irritando cada vez mais com o que considerava uma demora. Larissa, com paciência, tentou explicar que estava fazendo o possível, mas o cliente não estava disposto a ouvir. O clima entre os dois ficou ainda mais tenso e, apesar de seus esforços para manter a calma, a jovem frentista parecia completamente sobrecarregada. Virgínia ficou observando, mas ainda não sabia o que fazer. Ela não queria se intrometer, mas algo dentro de si dizia que aquele não seria um bom desenrolar. Antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se no canal para ver mais histórias emocionantes. Comentem se você já viu alguma atitude inspiradora, como a que está por vir. O cliente estava começando a perder a paciência. Ele continuava a lançar palavras duras, completamente alheio à condição de Larissa. A pressão do momento era palpável, e Virgínia, que estava à distância, já começava a sentir um desconforto crescente. Ela podia ver o corpo de Larissa se tensionando cada vez mais, como se ela estivesse tentando se proteger de algo maior que as palavras. O sol brilhava forte, e a jovem, com a barriga já bem visível, estava visivelmente esgotada. No entanto, ela tentava manter o sorriso, como se isso fosse a única coisa que pudesse amenizar a situação. "Você está demorando muito", o homem gritou. "Eu não tenho o dia todo. Você está aqui para me atender ou não?" A voz dele foi aumentando cada vez mais, e as pessoas ao redor, que antes estavam tranquilas, começaram a olhar para o lado. O ambiente no posto de gasolina ficou tenso, mas ninguém se atrevia a intervir. Alguns motoristas olhavam de soslaio, mas ninguém parecia disposto a se meter.
Virgínia observava a cena. Seu coração apertava. Ela não entendia como ninguém estava reagindo diante de tanta humilhação. O que mais a incomodava era a postura de Larissa. Ela estava tentando se manter firme, mas o medo e a pressão da situação estavam visíveis em seu rosto. O homem, impaciente e irado, começou a gritar ainda mais alto. Você acha que pode ficar aqui com essa barriga de grávida e me atrasar, é? Deveria estar em casa descansando, não aqui. As palavras do homem eram cruéis e desrespeitosas. Não havia nenhum sinal de empatia ou compreensão na forma como ele a tratava. Ele continuava sem nem perceber o impacto de suas palavras. E Larissa, visivelmente constrangida, tentou se explicar novamente, mas suas palavras saíam fracas, como se estivesse em um estado de total impotência diante daquela situação. Eu estou fazendo o meu melhor, ela disse, a voz tremendo, quase inaudível. O que parecia ser apenas mais um dia de trabalho para Larissa havia se tornado uma batalha emocional. Ela tentava se manter firme, mas o desprezo e a falta de compaixão daquele homem estavam machucando. Virgínia, que observava tudo com uma crescente sensação de indignação, não podia mais ficar em silêncio. Ela olhou ao redor, vendo que ninguém mais tomava atitude. Alguns olhavam, outros fingiam não perceber. Virgínia sabia que ela não podia continuar sendo apenas uma espectadora. Sem hesitar, ela se levantou do banco do motorista e caminhou em direção ao local onde a cena estava ocorrendo. Cada passo que ela dava parecia mais decidido e seu coração estava acelerado. Ela sabia que precisava fazer algo. Não poderia deixar que aquela situação continuasse. Se você acredita que devemos sempre defender quem precisa de ajuda, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos fazer a diferença. Virgínia não hesitou nem por um segundo. Com a decisão tomada, ela se aproximou rapidamente de Larissa e do cliente. Os passos dela eram firmes, a respiração controlada, mas o olhar, esse, estava imenso de determinação. O sol quente parecia se dissipar à medida que ela se aproximava do ponto de conflito, como se a atmosfera ao redor fosse mudar com a chegada dela. Ao se colocar entre o homem e Larissa, Virgínia ficou com a postura ereta, sua expressão séria, mas de uma calma imperturbável. Oi, você precisa parar, disse Virgínia, olhando diretamente para o homem que estava perturbando Larissa. Sua voz não era agressiva, mas tinha algo forte e incisivo que fez o homem hesitar. Ela está tentando fazer o seu trabalho, e você não tem o direito de tratá-la assim. Isso não é uma questão de ser grávida, é uma questão de respeito. O cliente, surpreso, não esperava essa reação. Ele havia se acostumado com o privilégio de poder gritar com as pessoas, principalmente aquelas que, aos seus olhos, estavam em posições inferiores, como os frentistas. Ao ver que Virgínia não era alguém com quem ele poderia jogar seus ataques, ele se calou por um momento. Mas o desconcerto foi curto. Ele tentou refazer a postura, mas a firmeza de Virgínia o desarmava. Você não tem o direito de falar assim com ela, repetiu Virgínia, sua voz agora mais alta, deixando claro que ela estava pronta para ir até o fim. Ela se posicionou entre eles, com os ombros erguidos e os olhos intensamente fixados no cliente, que já começava a se sentir constrangido. Ela sentiu a tensão aumentar, mas também sentiu que estava no lugar certo, fazendo o que era necessário. A coragem de Virgínia não foi sem efeito. As pessoas que antes estavam apenas observando começaram a perceber a gravidade da situação. Elas se voltaram para a cena com olhares atentos, algumas até murmurando entre si, como se também estivessem finalmente reconhecendo o abuso. O silêncio no posto de gasolina se estendeu por alguns segundos, um momento de suspensão. Todos estavam esperando pelo próximo movimento. Virgínia, com um tom firme, continuou. Eu não vou permitir que você continue com isso. Ninguém merece ser tratado assim.
muito menos uma mulher grávida que está apenas tentando trabalhar honestamente para sustentar a sua família. Ela se virou para Larissa, que estava com os olhos baixos, sem saber muito o que fazer, mas agora com um leve alívio visível em seu rosto. Você está fazendo um excelente trabalho, Virgínia disse a Larissa em um tom de carinho. Não, permita que ninguém te faça sentir inferior. Eu te vejo e você é muito mais forte do que pensa. O cliente, agora claramente envergonhado, tentou responder, mas não encontrou palavras. Ele olhou para Virgínia e algo na postura dela, na sua autoridade tranquila, fez com que ele simplesmente se calasse. Ele estava derrotado pela própria arrogância e pelo contraste entre sua atitude e a postura digna de Virgínia. Virgínia não deu espaço para mais desculpas. Ela olhou diretamente para o homem e disse: é melhor você se afastar agora, porque qualquer outra palavra que sair da sua boca, eu farei questão de registrar e tornar pública. Respeito é o mínimo que você deve oferecer, e não farei vista grossa a isso. O homem, visivelmente constrangido, murchou. Ele baixou a cabeça e, sem dizer mais uma palavra, se afastou rapidamente. Virgínia o observou até ele entrar em seu carro e sair do posto, sua presença imponente ainda marcada no ar. O silêncio se estendeu mais um pouco, até que as pessoas começaram a se mover novamente. Alguns aplaudiram discretamente, outros apenas olhavam com olhos de admiração. Mas todos haviam sido tocados pela ação dela. Virgínia olhou para Larissa, que estava em pé, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Ela sorriu, mas as lágrimas eram inevitáveis. Eu não sei o que dizer, Larissa disse com a voz trêmula. Eu nunca imaginei que alguém fosse me defender assim. Virgínia sorriu suavemente. Você não precisa agradecer, querida. O que você fez aqui foi coragem. E isso deve ser reconhecido. Ninguém merece ser tratado com desrespeito, e muito menos em situações tão delicadas como a sua. O alívio estava visível nos olhos de Larissa. Ela não precisava mais engolir as palavras duras e cruéis daquele homem. Ela se sentia um pouco mais forte, um pouco mais respeitada. E Virgínia sabia que naquele momento ela havia feito a diferença. Não era apenas sobre confrontar alguém, era sobre proteger, cuidar e mostrar que a solidariedade existe e é possível fazer o bem mesmo nas pequenas ações cotidianas. Se você acredita que devemos sempre defender quem precisa de ajuda, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos fazer a diferença. O homem, agora afastado, parecia ainda atordoado. Sua reação inicial de hostilidade havia se transformado em uma rápida vergonha, e ele se sentia, de alguma forma, pequeno diante da situação. Ele tinha começado o dia acreditando que poderia intimidar uma jovem grávida que apenas fazia seu trabalho. Mas, de repente, ele havia se deparado com alguém que não só o desafiou, mas também o colocou no seu lugar. Algo havia mudado dentro dele, embora ele se recusasse a admitir. Ele entrou no seu carro com o rosto ruborizado, o motor ligado e os pneus rangendo enquanto ele saía do posto. Virgínia observava a cena, mas sua mente estava mais focada no bem-estar de Larissa do que no homem que se afastava. Larissa, por sua vez, parecia estar em uma montanha-russa emocional. Antes daquele confronto, ela havia se sentido vulnerável e impotente, um simples peão na engrenagem do sistema. Mas agora, depois de ser defendida por uma estranha que estava disposta a colocar-se na linha de fogo por ela, algo dentro dela começou a mudar. Uma sensação de empoderamento começou a brotar no coração de Larissa, que sempre tinha se sentido invisível, tratada como mais uma trabalhadora sem nome, sem valor, servindo a todos, mas sem receber respeito em troca. Eu não sei como agradecer, Larissa disse a Virgínia, sua voz cheia de gratidão. Você fez algo por mim que eu nunca imaginaria que alguém faria.
Eu nunca teria coragem de falar com ele assim. Virgínia sorriu e colocou a mão no ombro de Larissa, com um gesto reconfortante. Não é sobre coragem, Larissa, é sobre reconhecer quando algo está errado e agir. Não podemos permitir que as pessoas se sintam menos por causa de sua condição, seja qual for. O respeito é fundamental e você merece todo o respeito independentemente de estar grávida ou não. Virgínia olhou para a jovem e percebeu que o que estava acontecendo ali era mais do que apenas uma intervenção momentânea. Era um aprendizado para ambas. Virgínia se sentia tocada pela situação, mas também sabia que a verdadeira força de Larissa ainda estava por vir. Larissa ainda estava em um processo de autodescoberta e Virgínia sentia que aquela intervenção poderia ser o ponto de virada para ela. Eu nunca pensei que poderia me defender assim. Eu sempre me calei, engoli tudo, mas você me fez ver que eu posso fazer a diferença na minha vida e nas vidas dos outros. Eu não sabia que tinha essa força dentro de mim, Larissa. Falou, agora com um brilho nos olhos. Virgínia a observava com um sorriso gentil, sentindo que aquele momento significava muito mais do que apenas a defesa de uma frentista. Era sobre ensinar a alguém o seu valor e a importância de lutar pelos seus direitos. A transformação que começava ali poderia mudar a forma como Larissa lidaria com os outros e consigo mesma. Ela não seria mais uma vítima silenciosa. Ela começaria a se enxergar como alguém com o poder de mudar sua própria história. Nesse momento, a atmosfera no posto parecia ter mudado. O calor do dia ainda estava lá, mas agora havia algo de mais leve no ar. Talvez fosse a coragem que se manifestava em Larissa, ou talvez fosse o reconhecimento de Virgínia de que ela havia feito algo bom. A sensação de que uma mudança estava acontecendo, ainda que pequena, era palpável. As pessoas que estavam observando, que até então tinham se mantido em silêncio, agora olhavam para Larissa com uma nova perspectiva. Ela não era mais apenas a frentista que trabalhava sob o sol quente. Ela era alguém que havia enfrentado um grande obstáculo com um pouco de ajuda e agora parecia mais forte. Mesmo as outras pessoas no posto, que antes estavam alheias ao que se passava, começaram a se sentir tocadas pela intervenção de Virgínia. De certa forma, ela tinha espalhado algo muito maior do que apenas um momento de confronto. Ela havia espalhado uma mensagem de empatia e solidariedade. Se você também acredita no poder de ajudar quem precisa, curta e se inscreva para ver mais histórias como essa. Comente abaixo o que você faria se estivesse no lugar de Virgínia. Com a situação aparentemente resolvida, Virgínia e Larissa permaneceram ali por alguns minutos, em um espaço que agora parecia mais calmo, mais sereno. O posto de gasolina, que antes era apenas um lugar comum para parar e abastecer, havia se tornado o palco de uma transformação silenciosa, mas profunda. Larissa olhou para Virgínia, ainda com os olhos brilhando pela recente experiência. Ela estava visivelmente emocionada, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Não apenas pela intervenção de Virgínia, mas por algo muito mais profundo. Por sentir pela primeira vez que alguém realmente a via. Alguém que reconhecia o seu valor. Eu nunca imaginei que alguém me defenderia dessa forma, disse Larissa com a voz tremendo de emoção. Eu sou só uma frentista, uma mulher grávida. E a vida às vezes parece tão difícil, mas você me fez sentir que sou mais do que isso, que eu posso ser mais. Virgínia sorriu e olhou Larissa com um carinho sincero. Ela sabia que aquela conversa não estava sendo apenas um consolo momentâneo, mas uma oportunidade de mudança. Ela estava ali, não apenas como uma influenciadora ou uma pessoa de destaque, mas como alguém que sabia que o respeito e o reconhecimento do valor pessoal eram fundamentais. Larissa, você é muito mais do que pensa, Virgínia respondeu suavemente. Todos nós passamos por momentos difíceis,
Mas o que define quem somos não é o que os outros pensam de nós, mas como nós nos vemos. E você tem uma força enorme. Se há algo que você deve levar de hoje, é isso. Você tem um poder dentro de si que muitos não conseguem enxergar. E esse poder não é só para aguentar o que a vida coloca em seu caminho, mas para mudar a sua história, para mudar a forma como os outros a veem também. Larissa olhou para Virgínia, absorvendo cada palavra. Ela nunca tinha ouvido algo tão simples, mas tão profundo. Ela sempre sentiu que sua vida estava sendo guiada por forças externas. O trabalho, a gravidez, as dificuldades financeiras. Mas agora, de alguma forma, ela sentia que tinha o controle. Ela podia ser mais do que simplesmente um rosto cansado, trabalhando em um posto de gasolina. Ela podia ser uma mulher com sonhos e com direitos, capaz de mudar sua vida e até a forma como os outros a viam. E esse empoderamento, esse momento de clareza, era algo que Virgínia lhe havia dado. Você vai ser uma mãe incrível, Virgínia continuou com um sorriso caloroso. E acredite, quando seu filho ou filha crescer, eles vão ver em você tudo o que você fez, todas as batalhas que enfrentou. Eles vão ver uma mulher forte, que não se deixou abalar por nada, que lutou até o fim para ser feliz. E isso vai ser o maior exemplo de todos. Larissa ficou em silêncio, absorvendo tudo. As palavras de Virgínia estavam penetrando fundo, tocando seu coração de uma maneira que ela não imaginava ser possível. Ela sabia que mesmo com todos os desafios pela frente, ela não estaria mais sozinha. Virgínia tinha se tornado uma aliada, alguém que a fez acreditar em si mesma de uma maneira que ela nunca pensou que fosse possível. Eu não sei o que dizer, Larissa disse finalmente com uma leveza em sua voz que não existia antes daquele momento. Mas eu prometo que vou lembrar disso todos os dias. Eu vou ser a mulher que eu mereço ser. Virgínia deu um último sorriso, satisfeita com a conversa. E lembre-se, Larissa, o que aconteceu aqui é apenas um começo. O resto depende de você. A vida sempre nos dá oportunidades, e a forma como reagimos a elas é o que nos define. Então, siga em frente, com confiança. Virgínia se despediu de Larissa com um abraço apertado. Ela sabia que aquele encontro tinha sido mais do que uma simples ajuda momentânea. Era o início de algo grande, algo que Larissa levaria consigo por toda a vida. Não se tratava mais de uma frentista e uma influenciadora. Tratava-se de duas mulheres que, naquele momento, compartilharam uma conexão poderosa e transformadora. Antes de entrar no carro, Virgínia olhou para Larissa uma última vez e deu um aceno de cabeça, como se estivesse dizendo: "Você pode fazer isso, eu acredito em você." E foi com essa sensação de missão cumprida que ela partiu do posto, sabendo que naquele dia ela havia plantado uma semente de mudança. Se você acredita que todos merecem ser respeitados e que podemos mudar vidas, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deixe um comentário abaixo com palavras de apoio para Larissa. Virgínia seguiu sua jornada, mas o que havia acontecido? Naquele posto de gasolina ficava em sua mente, persistente e tocante. Aquelas palavras de Larissa, o brilho em seus olhos quando ela finalmente reconheceu seu próprio valor. Aquilo era algo que Virgínia sabia que mudaria a vida da jovem de uma forma profunda. Às vezes, um simples ato de coragem pode causar uma onda de transformação. E Virgínia estava consciente de que naquele dia ela tinha feito algo significativo. Enquanto dirigia em direção à sua próxima parada, ela refletia sobre o que tinha acabado de presenciar. O que mais a chocava não era apenas a agressividade do homem, mas a indiferença das pessoas ao redor. Aquela apatia, a forma como todos estavam vendo a injustiça acontecer e nada faziam. Foi o que realmente a incomodou. Virgínia sabia que o mundo poderia ser melhor se mais pessoas se levantassem,
se mais pessoas não tivessem medo de agir quando o errado fosse feito. Não se tratava de ser famoso ou influente, mas de ser humano. E ela, naquele momento, se sentia extremamente grata por ter tido a oportunidade de dar o passo que deu. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma inquietação. O que mais poderia ser feito? Quais outras formas de empoderamento poderiam ser criadas para situações como aquela? Cada vez mais, Virgínia acreditava que a mudança começava no pequeno gesto, no olhar que vê o outro, no ouvir sem julgamentos e, principalmente, no respeito mútuo. Ela não queria que aquela história ficasse apenas no posto de gasolina, como algo que aconteceu por acaso. Ela queria que a lição que Larissa aprendera ali fosse espalhada. Ela queria que mais pessoas entendessem a importância de se levantar por quem precisa, por quem muitas vezes é ignorado. À medida que se aproximava de sua próxima parada, Virgínia se sentia grata pelo momento de empatia e compaixão que havia experimentado. Ela não apenas defendia uma causa, ela se tornava parte dela. No fundo, ela sabia que a verdadeira mudança não viria de grandes discursos ou gestos heróicos, mas de pequenas ações cotidianas de bondade e respeito, como a que ela teve com Larissa. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém não é dinheiro, fama ou poder, mas a nossa própria presença, nossa ação em nome do bem. Ao chegar ao destino, Virgínia pegou seu celular e, antes de começar sua gravação, fez uma última reflexão. O que aconteceu no posto de gasolina hoje? Pensou ela. Não foi apenas sobre defender uma mulher grávida. Foi sobre lembrar a todos nós que a humanidade precisa de mais empatia, que o respeito é a base de qualquer relação e que, no final, todos nós merecemos ser vistos. Virgínia sorriu para si mesma, fechando os olhos por um momento, sentindo-se conectada a algo maior. Ela sabia que seu trabalho, sua missão, estava muito além das telas e dos vídeos. Ela queria ser uma voz para os que não eram ouvidos. Queria ser uma presença de apoio e compaixão para aqueles que, como Larissa, precisavam de um pequeno empurrão para lembrar do seu valor. E para Virgínia, aquela sensação de estar no caminho certo era tudo o que ela precisava. O vídeo que ela gravaria a seguir seria sobre um tema leve, mas no fundo, o que ela realmente carregava era a lição que aprendia todos os dias com as pessoas que cruzavam seu caminho. O poder da compaixão e a importância de olhar para os outros com o coração aberto. Se você acredita que a empatia pode transformar o mundo, curta e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Virgínia ou como você tem mostrado compaixão ao seu próximo.